Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Está começando agora mais um programa. O assunto vai tratar do bem-estar de bezerros de leite e como a socialização com outros animais afeta a sanidade e a produção. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa. Neste programa, você vai acompanhar uma conversa com a pesquisadora Tereza Alves. Ela é responsável pelo rebanho leiteiro da Embrapa Pecuária Sudeste, lá de São Carlos, São Paulo, há muitos anos. Além da experiência, as pesquisas na área têm ajudado a melhorar o dia a dia dos bezerros e das vacas da Fazenda Canchim. A pesquisadora Tereza vai apresentar um experimento onde ficou comprovado que o enriquecimento social influencia no comportamento dos bezerros leiteiros em sistemas coletivos a pasto. Tereza contou ao Prosa Rural que a ideia foi melhorar a capacidade dos animais em lidar com mudanças de ambiente. Além dos animais dividirem o espaço, a pesquisa colocou objetos como escova, bola e espantalho para tentar identificar os benefícios funcionais e biológicos desses brinquedos. A jornalista da Embrapa Pecuária Sudeste, Gisele Rosso, conversou com a pesquisadora Tereza Alves para saber um pouco mais sobre como surgiu, o que foi que motivou essa pesquisa interessante e diferente, já que envolve bezerros recém-nascidos. Um dedo de prosa. Tereza, vamos lá então. Por que vocês pensaram nesse projeto, né? Por que fazer isso? O que acontece? Em sistemas de produção de leite, onde as vacas são mais especializadas, então onde elas produzem mais leite, a vaca ela não tem a dependência do bezerro próximo a ela para ela produzir o leite no momento da ordenha, né? Então o que acontece? Quando os bezerros nascem, ele é separado da vaca após o nascimento e a vaca vai para o sistema onde é ordenhada e o bezerro vai para o bezerreiro. E normalmente desses sistemas, os bezerros passam essa primeira fase, que seria a fase de aleitamento, entre 60 e 90 dias, eles passam em sistemas sozinhos. Então, o alojamento mais utilizado são baias individuais, onde o bezerro fica sozinho durante esse período. E, tendo isso em vista, a gente tem duas coisas importantes para destacar. A primeira é que essa é a fase mais importante do desenvolvimento do bezerro. Então, tudo que acontece com o bezerro nessa fase, então, se for uma bezerra, se ela ficar muito doente nessa fase, se ela não comer direito nessa fase, isso vai interferir na produção dela no futuro. E outra coisa muito importante de se destacar é que os bovinos são animais que a gente chama de animais gregários, animais que vivem em grupos, né? Então, eles já formam rebanhos e vivem em grupos, né? E essa socialização no início da vida é extremamente importante para os bezerros, né? Quando a gente cria ele nessa primeira fase, que é mais importante, sozinho, né? A gente priva ele de algo que é natural, né? E isso gera para o animal uma frustração. E aqui na Embrapa, então, a gente tinha um sistema que era um sistema a pasto, onde os animais eles eram criados de forma individual. E tendo pensado em tudo isso, né, na questão da importância da socialização, do desenvolvimento, a gente resolveu fazer um experimento para comprovar se havia diferença entre a criação dos animais em grupos com a criação dos animais de forma individual. Nossa, muito interessante saber o que originou esse estudo, saber que a pesquisa se interessa pelo bem-estar como forma de trazer mais conforto para os animais. E isso gera impactos positivos no desempenho desses animais em sua fase adulta. Mas vamos continuar ouvindo a entrevista com a pesquisadora Tereza Alves. Então a gente fez 2 experimentos
Um primeiro experimento, então, a gente comparou os animais criados sozinhos, da forma que era antigamente. Então, eles ficavam no pasto, mas eles ficavam presos em corrente, onde eles podiam se movimentar de um lado ao outro, com sistemas onde eles eram criados em trios. Então, eram 3 bezerros dentro de um piquete. Então, eles ficavam soltos, tendo acesso a toda a área do piquete. E o que a gente observou? Que os animais que eram criados em grupo passaram um tempo maior comendo, tomando água e ruminando do que os animais que ficavam sozinhos. Outra coisa importante que a gente observou foram que os animais que eram criados sozinhos passavam mais tempo tentando interagir com outros bezerros. Então os bezerros podiam se ver, não podiam se encostar, mas eles podiam se ver. Então eles passaram mais tempo tentando ter esse contato do que os animais que estavam juntos passaram interagindo entre eles, né? Então eles passaram um tempo até 15 vezes maior tentando ter contato com o bezerro vizinho do que os outros bezerros passaram brincando realmente quando eles estavam em sistemas em grupos. E a gente não observou diferença nesse experimento no ganho de peso dos animais. E também nos 2 grupos, os animais ficaram doentes, tá? Então não teve nenhum grupo que o animal não ficou doente, mas o número de vezes que os animais ficaram doentes, aí foi medido a diarreia, foi igual para os 2 grupos. Nossa, que interessante! Então esse estudo obteve um conhecimento importante com relação ao que já é considerado um paradigma relativo à criação do animal sozinho. Tereza, você poderia explicar isso melhor pra gente? A gente observou que os 2 grupos tiveram animais que ficaram doentes, né? Então, o que acontece? Os animais criados sozinhos, eles ficavam tentando encontrar com os outros animais. Imagine a frustração do bezerrinho querendo brincar com outro animal e não conseguir encostar. Então, o que a gente viu? Que a gente não mediu a quantidade de comida, mas a gente viu que os animais em grupo comeram mais devagar. Então, eles ficavam mais tempo na área do coxo se alimentando. Enquanto os animais sozinhos comiam muito rápido, né? E tomavam água muito rápido. Então, isso provavelmente foi devido a uma ansiedade que causou nos animais. Pois é, amigo ouvinte, a interação entre animais em grupo na fase de aleitamento tem seus pontos positivos, gerando bem-estar. Mas a Gisele Rosso tem mais uma pergunta para a pesquisadora Tereza Alves. Tereza, além de vocês deixarem os animais em grupo, vocês também colocaram objetos para ver como seria a interação dos animais com esses objetos. Quero saber como que foi isso, né? Quais objetos vocês colocaram e como foi a interação dos animais com cada objeto. A gente começou a ver o que mais a gente poderia fazer para melhorar o ambiente desses animais. Então a gente fez um experimento onde a gente colocou o que a gente chama de enriquecimento ambiental dentro dos piquetes. Então, parte dos animais agora foram criados com esses enriquecimentos, esses itens de enriquecimento, né? Que a gente fala que são enriquecimentos também físicos, né? Que são itens que os animais podem brincar, e parte dos animais ficaram no ambiente onde eles já estavam, que é um ambiente a pasto dentro dos piquetes. E o que a gente colocou? A gente colocou a escova. Então, que o ato de se coçar já é natural dos bovinos, então a gente colocou uma escova. A gente colocou uma bola, pensando que os animais iam interagir para brincar mesmo, algo mais lúdico. E a gente colocou um espantalho, inclusive os espantalhos usavam roupas muito semelhantes à roupa dos funcionários aqui do sistema, né? Para pensar como se fosse uma interação com o humano, né? Para a gente poder avaliar esses tipos de interação. E o que a gente observou, então, né? Que os animais que ficaram nos sistemas com o enriquecimento, então onde tinham esses brinquedos, vamos dizer assim, eles passaram mais tempo comendo. Só que eles passaram menos tempo interagindo entre eles, então eles passaram menos tempo brincando entre eles e menos tempo explorando o ambiente e menos tempo pastejando do que os animais que não tinham. Mas por que isso? Porque esse tempo menor que eles passaram fazendo essas coisas, eles passaram brincando com esses itens. Então a gente separou a interação com o ambiente da interação com os itens, né?
Outra coisa que a gente observou foi que também a gente não teve diferença entre os grupos com relação ao ganho de peso. Então, os dois tiveram o desempenho, o desenvolvimento igual, né? E com relação ao uso dos brinquedos, o que a gente observou com relação a isso? Que o item que eles mais utilizaram foi a escova. Então, do tempo que eles passaram interagindo, 47% desse tempo eles interagiram com a escova, né? Então, como eles já têm o hábito de se coçar, eles passaram a utilizar a escova para se coçar. Os outros animais não tinham escova, então eles coçavam, por exemplo, em morões, né? O segundo objeto que eles mais interagiram foi com o espantalho. Então, eles passaram 29% do tempo interagindo com o espantalho. E isso acontecia principalmente nos horários próximos ao horário do fornecimento do leite. Então a gente observou o quê? Que eles fizeram uma relação realmente do espantalho com a pessoa que fornecia o leite, né? E o item que eles menos usaram, mas não foi tão menos assim, foi a bola, né? Que foi 24% do tempo. Obrigado, pesquisadora Tereza Alves, pelas excelentes informações. Os produtores de leite, depois de ouvirem esse programa, devem ajustar a forma de alocar os animais quando são separados das mães e ainda pensar em como melhorar a vida desses bezerros. Então, querido ouvinte, continue ligado aqui com a gente. Vamos conversar mais um pouco com a pesquisadora Tereza. Muitos produtores devem estar se perguntando agora sobre a ocorrência da mamada cruzada. Essa ação pode resultar em ferimentos e interferir no desempenho produtivo. Conte pra gente, Tereza, o que vocês fizeram lá na Fazenda Canchim com relação a isso. Pitacos da hora. A mamada cruzada, ela realmente é um ato indesejado. É quando um bezerro tenta mamar em outro bezerro. Então, em qualquer lugar do outro bezerro, em orelha, em umbigo, no próprio úbere ou em qualquer parte do corpo do bezerro. E isso pode causar, por exemplo, queda de pelo, pode causar infecções, pode causar transmissão de doenças. Então, é algo que a gente não quer que aconteça. O que a gente observou dentro do experimento? Que a incidência de mamada cruzada, o tempo que eles passaram tentando ter esse comportamento, foi muito baixo, né? Foi menos de 0,5% do tempo que foi observado. Mas o que acontece? A gente tem um fator muito importante que é a forma de fornecimento do leite, que são em bicos onde o leite desce de forma lenta. Isso é muito importante porque já causa uma sensação de saciedade para o animal, né? E outra coisa os animais estão num ambiente muito rico. Então, essa parte de ter um ambiente com muito estímulo é importante também porque acaba distraindo o bezerro de ter um ato que a gente fala que é um ato indesejado. Obrigado, pesquisadora Tereza Alves, da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica localizada em São Carlos, São Paulo. Então é isso aí. O estresse dos animais nunca é bom nem para eles, nem para o produtor. Na página da Embrapa Pecuária Sudeste, na internet, tem muita informação sobre o assunto. O endereço é www.embrapa.br/pecuária-sudeste. Pois é, amigo ouvinte, o programa está acabando. Então pegue uma caneta e papel e anote o telefone da Embrapa Pecuária Sudeste. É só ligar, 16 é o DDD, telefone 3411-5600. Caso você preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. A prosa foi boa, mas chegou a hora de ir. Agradeço a sua atenção e até a próxima. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Gisele Rosso. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar.
Conteúdo: Embrapa Pecuária Sudeste.